Então tá, pessoal, vamos retornar aqui ao nosso assunto, tá? Fazer a gravação lá do vídeo 1, depois eu coloco para vocês no YouTube, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então a introdução é isso, tá? Ela apresenta isso, a contextualização, tá? Vai do assunto mais macro, vai descendo para o assunto mais micro, tá? Em algum momento da introdução, a gente espera que vocês coloquem de uma maneira muito breve o que vai ser especificamente o objetivo daquele trabalho, né? E cite de uma maneira também bastante breve o método daquele trabalho, tá? Então, exemplo, estudo de caso mostrando a aplicação do Rei Junca em empresa metalúrgica, tá? Assunto macro, sistema teórico de produção, balanceamento de produção, objetivo é com aplicação e vai vendo aqui. Eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Eu separei 2 TCCs aqui, tá? No qual eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Então, o TCC aqui, ó. Essa primeira parte do capítulo de introdução é a contextualização, tá? Normalmente é uma página e meia, tá? Depois ela aqui colocou uma questão de pesquisa que no nosso formato não necessariamente precisa estar separado aqui como um tópico, pode estar nessa contextualização e não precisa estar descrito literalmente como aqui, pode estar subentendido qual é a questão de pesquisa, tá? Objetivo geral, objetivos específicos e justificativo, tá? Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês? Tá? Esse aqui é um TCC, então, ó, uma página e meia do que vai ser feito, né? Como eu falei para vocês, o que eu vou jogar? Vou jogar futebol, vou jogar vôlei, vai ser futebol de quadra, Então, aqui, ó, começou falando de qualidade lá por Juran, lá pelos primórdios. Ó. Qualidade era considerada, foi falando de ferramentas da qualidade, etc. Tá de um assunto macro. Depois veio trazendo para ferramentas da qualidade, Ishikawa, ou espinha de peixe, etc. Evolução e chegou nos assuntos que ela vai tratar no trabalho, que é o MASP e o PDCA, 5W2H, tá? Então, veio aqui da qualidade, explicou o que é qualidade, para que a qualidade é interessante de uma maneira muito sutil aqui na primeira página, depois colocou o que ela de fato vai pesquisar, e no final da contextualização, isso que está dito aqui nessa última tópico, é isso aqui, ó, pessoal. Ó, nesse contexto, a presente pesquisa visa exemplificar, através de um estudo de caso, tá vendo aqui, ó, colocou o método do trabalho. Na própria introdução já deu uma palhinha do método. Tá? Visa exemplificar, através de um estudo de caso, em uma empresa do segmento de produtos eletrônicos, o uso da ferramenta MASP para definição de ações. Para tal, serão utilizados dados reais de rejeição do produto, coletado em linha de produção, identificados na empresa em estudo. Independente da fonte do problema, a aplicação correta do MASP possibilita a empresa diferencial competitivo. Tá? Então, aqui foi uma página e meia, um pouquinho menos de uma página e meia, uma página e 3 parágrafos aqui, deu uma página e meia, no qual fez uma boa contextualização. Tá, pessoal? Não necessariamente, eu tenho um outro modelinho aqui, de um colega, não necessariamente precisa ter aquela sessão de questão de pesquisa. Às vezes, a questão de pesquisa pode estar aqui dentro da contextualização, tá? Esse outro trabalho aqui ele já falou de logística, processos de logística, etc., tá? E colocou a questão de pesquisa dentro da contextualização, tá? E aí, ó, no final, a presente pesquisa, na presente pesquisa, a cadeia de um centro de
distribuição, do setor de aftermarket, etc, etc, etc. Foi analisado o processo externo de um parceiro, né, de uma empresa contratada, enfim. Tá? Vamos ver aqui, ó, uma página e meia para dizer o quê? Para dizer que, olha, nós vamos jogar futebol de campo, 11 contra 11, eu vou estudar isso, isso, isso. Tá, pessoal? Então, essa aqui, ó, pode ter um subtítulo 1.1 contextualização, ou pode trazer direto como tem aqui, tá? Como foi esse trabalho, ou como foi esse trabalho, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Perguntas? Não? Então, a contextualização é isso, tá? Essa primeira é uma página e meia, 2 páginas, enfim, no qual a gente se vale de... Deixa eu até voltar lá. Olha, se vale de referenciais teóricos, tá? Aqui na introdução, poucas são as partes, digamos assim, literais. O que seja literais? Que vocês vão escrever, tá? Aqui na introdução, principalmente na contextualização, tu vai se valer de literatura para chamar a atenção do leitor e vai colocar aqui no final essa parte aqui dos mais literal, tá? De objetivos e um pouquinho do método do trabalho de vocês. Dúvidas, pessoal? Podemos seguir adiante, então? Ficou claro essa parte da contextualização? Então, objetivos, tá? O objetivo da pesquisa, ela tem a intenção de esclarecer o que vocês vão pesquisar, né? Lembra que eu falei ali anteriormente? A contextualização é para dizer o para dar uma passada geral. O objetivo é o que tu vai pesquisar e depois a justificativa é o porquê. Tá? Então, ele tem a visão de esclarecer o que tu vai pesquisar, tá? Aquilo que tu vai pesquisar, desde os caminhos teóricos até os resultados a serem alcançados. Tá? Então, Marconi e Lacates colocam que a pesquisa, qualquer pesquisa, né, deve ter um objetivo determinado para saber o que a gente vai procurar e o que a gente pretende alcançar. É aquela história, né? O que eles querem dizer com isso aqui? Isso aqui é aquela história lá dos... Não sei quem falou essa frase, mas eu gosto bastante também, né? Que, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Se não sabe onde ir, pode pegar qualquer lugar, né? Isso aqui não, isso aqui é para te dizer, olha, eu quero ir para Porto Alegre. Ah, então para Porto Alegre tu tem que pegar esse caminho aqui, tá? Ou tem 2 ou 3 caminhos, mas se tu quer ir para Porto Alegre, tu vai para cá. Se tu quer ir para Torres, vai para outro lado, tá? Então, é isso mais ou menos a tradução dessa frase aqui. A pesquisa deve ter um objetivo determinado para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar, tá? Definir os objetivos é um requisito para desenvolver uma pesquisa científica, certo? Então, de novo, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. É a seção na qual vocês vão escrever para o que o trabalho se propõe. Por que está fazendo aquilo ali? Tá? Num trabalho, a gente normalmente distingue 2 tipos de objetivo, geral e específico, cada um com a sua finalidade ou especificidade. E é necessário, numa pesquisa, é necessário ter um único objetivo geral de 3 a 5 objetivos específicos, tá, pessoal? Normalmente a gente recebe trabalho, normalmente não, mas às vezes se recebe trabalhos, TCCs, principalmente logo no início, tem um monte de objetivo específico. É natural do ser humano ele querer fazer uma coisa top, mega, nossa, eu vou fazer, vou pesquisar tudo isso aqui, vou mudar o mundo, vou revolucionar a empresa. E o cara começa a escrever e vê que dá trabalho. Então, em trabalho científico, em pesquisa científica, vale a pena vocês fazerem as coisas segmentadas. Então, cara, se tu tem um troço enorme, faz primeiro um trabalho pequeno, depois tu faz um outro trabalho, depois tu faz um outro trabalho, aí tu faz o negócio. Por quê? Porque aí a gente consegue organizar as ideias. Tá? Aí, organizando as ideias, as pessoas que vão ler o trabalho científico, assim como é o relatório de estágio de vocês, ele necessita ficar para prosperidade, que a gente chama, né? Ou seja, ele precisa ter um rigorismo científico no qual pessoas vão pesquisar aquilo ali e se valer daqueles conhecimentos que vocês ajudaram a desenvolver. Tá? Então, por isso, eu sempre
coloco e sugiro não passar mais de 5 objetivos específicos, porque senão esse trabalho ele começa a ficar muito grande, começa a ficar maçante, vocês acabam perdendo qualidade do trabalho em função do tamanho, tá? E isso em pesquisa científica não é nada bom, tá? Foquem sempre na qualidade, sempre para fazer um trabalho excelente, top, mesmo que ele seja um pouquinho menor. Ah, mas eu tenho conteúdo para fazer muito mais. Faz 2, tá? Ah, mas o que eu vou fazer? 2, professor, eu já terminei o TCC, já terminei o estágio. Faz uma pós, faz um mestrado. Se tu vê que aquilo de fato tem potencial para bastante coisa, mas tu não vai dar conta de escrever sobre tudo aquilo ali, faz mais, tá? Escreve um artigo para publicar numa revista, ou faz um projeto um projeto de pesquisa, apresenta para a empresa, daqui a pouco a empresa se interessa, tá? Então, aqui é abrindo um parêntese, né, do nosso relatório de estágio, mas sempre busquem coisas novas, pessoal. As empresas, eu trabalho numa empresa também, na área de produção, e a empresa sempre valoriza o cara que faz um pouquinho a mais, tá? Então, se vocês veem que tem potencial e se vocês têm, e se vocês gostam disso, têm força de vontade, vão atrás que se não é hoje, um dia a empresa vai valorizar. Se não é hoje, pode ser porque a empresa não pode valorizar, mas um dia ela vai também. Dúvidas até aqui? Então, o objetivo geral, ele é baseado na questão de pesquisa, tá? O que vocês vão pesquisar? Ele é mais amplo, entretanto, ele deve ser formulado em uma única frase. É uma sentença, um parágrafo, tá? Ele dá a direção que a pesquisa vai tomar. Esse aqui é o norte, é o guia. Olha, eu quero ir para Porto Alegre, tá? E aí o objetivo específico vai ser selecionar o meio de transporte, verificar a rota e definir o tempo que eu quero chegar em Porto Alegre. Esses são os seus objetivos específicos. E o geral, olha, eu quero estudar como é a melhor maneira de chegar em Porto Alegre. Objetivo específico, definir o melhor meio de transporte. Objetivo específico 2. Definir a rota com base num cálculo de tempo e trânsito enfim, tá? Em condições da estrada. E objetivo específico 3, definir a hora que eu quero chegar, definir o menor tempo, enfim. Tá? Então, para formular o objetivo geral, vocês têm que responder essa pergunta. Para que eu estou querendo pesquisar? Tá? Por que eu estou querendo pesquisar? Embora, no caso de vocês, eu sei, e é óbvio, vocês querem pesquisar para terminar a cadeira, né? Porém, o relatório de estágio a gente não vai fazer na FTech única e exclusivamente uma lista de atividades com que tu fez. A gente usa isso aqui sim, para que vocês já vão treinando futuramente para fazer um TCC. Não sei se alguém já até está fazendo em paralelo, porém isso aqui também é para treinar isso. E sem dúvida isso aqui vai ajudar vocês na assimilação do conhecimento teórico de maneira mais prática, tá? E os objetivos específicos, eles são os assuntos complementares daquela questão, fazendo assim o desdobramento do objetivo geral. O específico ele é mais delimitado, é o caminho a ser percorrido para alcançar o objetivo geral, ou seja, caracteriza as etapas, né? Então, nos objetivos específicos, tu tem que responder o que eu farei para desenvolver a pesquisa. Aqui é por que eu pretendo pesquisar, né? Para quê? E aqui é o que eu vou fazer para desenvolver essa pesquisa. Tá, pessoal? Então, aqui nos exemplos que eu trouxe para vocês, estão aqui os objetivos. Ó, qual foi a questão de pesquisa dela? Como a aplicação do MASP pode auxiliar na diminuição do índice de rejeição em uma linha de produção? Lembra o que a gente colocou aqui? Ó, o objetivo tem que estar sempre, ó, é mais amplo, ele dá direção. Onde é que está aqui? Agora eu não achei aqui, mas ele tá, a gente colocou aqui que ele tem que estar associado à questão de pesquisa, né? Vamos ver aqui então. Como a aplicação da ferramenta pode diminuir o índice de rejeição de uma linha de uma empresa do ramo eletrônico? Qual é o objetivo geral?
avaliar o problema e propor ações que visem a diminuição do índice de rejeição de uma linha de produção de uma empresa no ramo eletrônico. Ele é quase que o que a gente chama, em pesquisa científica, de uma antítese. Tá? Ele é quase que o contrário da pergunta. Olha, se a pergunta é como a ferramenta pode auxiliar na diminuição, o objetivo geral vai ser estudar como a ferramenta auxilia na diminuição. Tá? Ele é quase o contrário da pergunta. Tá? Então, vocês vão ver que ele basicamente tem o mesmo texto da pergunta. E já os objetivos específicos, eles são, como o nome já diz, mais específicos, mais certeiros, né? Ó, identificar e analisar os problemas ocorridos na linha de produção com o uso do gráfico de Pareto. Opa! Não tinha aparecido o gráfico de Pareto ainda, só lá na contextualização, né? Então, aquela disse assim, ó, eu vou mostrar um gráfico de Pareto das perdas. Com esse gráfico de Pareto, eu vou conseguir montar isso aqui, tá? Aplicar o MASP, né? Método de análise e solução de problema, do item com maior ocorrência. Então, o que ela fez? Olha, eu tenho um monte de rejeição, mas eu tenho que atacar no que, de fato, é mais importante. Então, primeiro eu vou fazer um Pareto. Eu vou ver que dos meus defeitos, eu tenho essa causa aqui, ela causa 60% dos meus defeitos. Eu vou atuar aqui, eu vou me concentrar aqui, eu não vou atuar na causa que é 2% dos meus defeitos. Né? Então, por isso, primeiro vai fazer o Pareto, depois vai fazer a aplicação do MASP nesse item identificado aqui e, através do MASP, criar um plano de ação. O TCC, tranquilo aqui, cumpriu os objetivos do TCC. E quando eu falo TCC, pessoal, eu estou trazendo exemplos de TCC, mas eu coloquei para vocês na aula um exemplo de um relatório de estágio do semestre passado, que também segue esses passos aqui, tá? Então, tudo que eu falo, quando eu falo TCC, vale e vale muito para o relatório de estágio de vocês, tá? O outro exemplo aqui, ó, objetivo geral do trabalho, discutir possibilidades para reduzir a perda no processo logístico de um CD. Tá? Nesse processo ocorrem avarias, etc, etc, etc. Escreveu em 4 objetivos específicos. Descrever o processo, identificar os pontos de fragilidade do processo, onde ele tem retrabalho e avaria, propor e implementar as melhorias e apresentar os resultados após a implementação das melhorias. Tá? Esse trabalho aqui foi um pouquinho mais amplo, né? Em função do que o pesquisador se propôs. Esse aqui parou no plano de ação, não tem problema nenhum. Tá? Esse aqui daqui a pouco já estava trabalhando há mais tempo, ou foi mais simples de resolver. Esse aqui implementou as ações e viu como essas ações afetaram o processo. Tá? E, pessoal, aqui, ó, resultados negativos também são resultados, tá? Não foi esse caso aqui ele teve resultados muito positivos, tá? Mas, porém, tu pode propor ações e não melhorar em nada. Para a pesquisa científica, isso pouco importa. Para a empresa, importa. A empresa quer fazer as ações e quer ter retorno, né? Ela quer ganhar dinheiro sobre isso. Para a pesquisa científica, não. Por quê? A pesquisa científica ela se preocupa em construir o conhecimento. Ou seja, através desse trabalho aqui, se os resultados não foram satisfatórios, o cara vai ler e eu estava pensando em fazer justamente isso para resolver um problema muito igual a esse. Então, eu não vou fazer isso porque esse cara aqui já disse que não deu certo. Então, para pesquisa, para pesquisa acadêmica, pouco importa se tu tem um resultado positivo ou negativo, desde que tu tenha um resultado e tu chegue a conclusões boas a respeito dele. Para a empresa, não. Tá? Então, se daqui a pouco lá no estágio de vocês estão participando de algum projeto que não está indo muito bem, não está dando muito certo, é ruim para o estágio de vocês, para a empresa de vocês. Para o TCC de vocês, pouco importa. O TCC de vocês tem que descrever os resultados e acabou. Tá? Por que pouco importa? Ah, professor, mas o resultado ruim é ruim de colocar. É ruim para a empresa, é ruim porque a gente acha ruim, porque a gente quer que dê certo. Ninguém pesquisa uma coisa para dar errado, ninguém faz ações para dar errado. Mas se der errado, tu fez a construção do conhecimento, tá? O trabalho, o relatório de estágio, ele, assim como um TCC ou um artigo de pesquisa, enfim, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ele se preocupa em construir conhecimento, tá? E um resultado negativo também é um conhecimento adquirido que também está sendo transmitido para as pessoas.
Tá, pessoal? Então, aqui os objetivos são isso, tá? Eu coloquei para vocês lá um pequeno texto da Sandra Matos, lá no Moodle, que eu espero que vocês leiam e se valham dele, de como elaborar os objetivos, tá? O que significa um objetivo, tá? Tipos de objetivo, objetivo geral, objetivo específico, boa parte do que a gente viu até agora está aqui, tá? Ó, objetivo exploratório, descritivo, explicativo, tá? Taxonomia, tá? Aqui ele vai chegar até o nível de verbos, tá? Na tecnologia na taxonomia, ele vai chegar até o nível de verbos. Olha, se eu quero fazer, se eu quero construir conhecimento, então é apontar, definir, enunciar, repetir. Se eu quero compreender alguma coisa, discutir, expressar, narrar. Ah, se eu quero fazer uma aplicação de uma ferramenta, aplicar, demonstrar, interpretar. Então aqui, ó, aplicar o MASP. Tá vendo aqui? Ó, ela quer fazer a aplicação, usa esse verbo. Eu quero identificar e analisar. Em algum momento aqui, análise, analisar, identificar deve estar em, ou interpretar, ó, identificar, eu quero compreender e analisar. Então, aquele objetivo específico 1, ela tem identificar e analisar, tá? Vamos ver esse outro trabalho aqui, ó. Descrever, identificar, propor, apresentar, tá? Então, esse texto, ele tem bastante dica para vocês de como iniciar. Ah, professor, não sei nem como sair do lugar. Dá uma lida nesse texto que ele vai ajudar vocês. Certo? Dúvidas, pessoal? Perguntas? Barbada até aqui? Barbada até aqui? Podemos seguir adiante? Sim, não, não, sim. Tá tranquilo? Sim. Bueno. Justificativa, tá? A justificativa ela vai tratar da relevância do tema. Por que essa pesquisa tem que ser realizada? Então, aqui, a gente justifica por que tu escolheu o tema. Ah, eu escolhi porque é o lugar que eu trabalho. Ah, cara, mas assim, como eu falei, não vou fazer uma pesquisa tão ampla assim, ó, eu vou escrever tudo da empresa. Não, tu vai pegar uma pequena parte, que é no departamento que tu trabalha, no setor que tu trabalha, dentro daquele setor. Tu fazendo atividades lá no desenvolvimento, como nós vamos falar no grau B, tu pode e deve fazer uma lista de atividades que tu faz. Porém, para se aprofundar, eu sugiro que vocês peguem um tema, que seja que vocês mais gostem, e façam uma correlação com a parte teórica. A não ser que vocês trabalhem numa coisa muito específica. Ah, meu trabalho é muito, muito específico. Que normalmente não é o caso do estagiário. Normalmente ele faz bastante coisas de bastante atividades de várias áreas diferentes, tá? Numa empresa. Porém, para fazer o trabalho de vocês, eu sugiro que vocês façam a descrição do que vocês fazem e foquem em 2 pontos aí para fazer essa correlação teórica, tá? E aí vocês fazem a justificativa disso. Por que tal pesquisa deve ser realizada? Então aqui a gente justifica por que escolheu aquele tema, né? Por que a delimitação feita e a relação com o que vocês possuem com ele, tá? Então aqui a gente procura demonstrar legitimidade e pertinência, interesse e capacidade do aluno em lidar com o referido tema, tá? Ela deve responder a seguinte pesquisa: por que esse trabalho é importante? Tá? Por que eu vou pesquisar isso? É o que a justificativa tem que trazer. Tá? Normalmente é trazida uma justificativa técnica e comercial e uma justificativa acadêmica. Depois deixa eu até mostrar para vocês o que é isso. Aqui nesse trabalho está bem descrito. Ó. Então, a justificativa acadêmica, a justificativa técnica, ela vai mais no sentido, olha, isso é importante porque o mercado essa aqui ela estudou componentes de um negócio lá de alto-falante, se eu não me engano. Olha, esse aqui é o tamanho do mercado, o que eu ganho com isso,
né, etc. Tem aqui exemplos de outros trabalhos que fizeram a aplicação dessas ferramentas e viram que é relevante aplicar essa ferramenta e vão ter retornos positivos para as empresas. Tá? Então, traz aqui. E uma justificativa acadêmica seria isso aqui, olha, sob o ponto de vista acadêmico, esse trabalho é importante porque eu fiz uma pesquisa, joguei lá num Google acadêmico, joguei lá num Scopus, numa base de dados, né? E aparece esse número de artigos, esse número de trabalhos, número de TCCs pesquisados, tá? Ó, analisei os artigos que aplicaram essa ferramenta. No NGEP, esse aqui é específico da engenharia de produção, olha, sobre MASP, 2012 tinha 2013 tinha 3 trabalhos, e foi aumentando, ou seja, é um tema atual que desperta o interesse de pesquisadores, então isso aqui seria uma justificativa acadêmica para um trabalho, tá? Deixa eu até mostrar o outro aqui, de uma justificativa técnica ou justificativa empresarial. Na justificativa também a gente vai se valer de outros trabalhos e espera-se que a gente traga o tamanho do mercado. Por que é importante usar aquilo ali? Olha, tia, porque tem muito dinheiro aqui atrás. Olha aqui, ó, faturamento e investimento da indústria de autopeças entre 2002 e 2018, né? Do aftermarket, ele foi lá na Anfávia, no site da Anfávia, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, né? Tem muitos dados setoriais é dados do setor, né? Olha, quantas peças vendeu, quantos carros vendeu, indústria automobilística, mercado de peças de reposição, olha o quanto fatura, pessoal, o quanto tem que investir. Então, isso é importante, trazer dados que mostrem que é importante pesquisar aquilo que vocês vão pesquisar. Porque senão o cara, cara, eu vou pesquisar por que não me interpretem mal, tá? Para engenharia, daqui a pouco não é relevante. O exemplo que eu ia dar é por que estão usando mais carro branco do que 10 anos atrás? Vou pesquisar isso. Cara, isso daqui a pouco não é muito relevante, né? Ou pode vir a ser, não sei também. Daqui a pouco não foi um exemplo dos melhores, mas porque isso aí é interessante mesmo, né? Há 15 anos atrás não havia tanto carro branco, hoje é tudo branco. Será que nós não estamos voltando lá ao Fordismo? Qualquer cor desse seja preto, hoje qualquer cor desse seja branco. Enfim, vocês têm que mostrar aqui a relevância do trabalho de vocês. Ó, esse trabalho é relevante? Tem ONU, tem Xingo, tá? O pessoal da engenharia de produção sabe que aqui são os caras vicinais, né, que desenvolveram o sistema Toyota de produção, tá? Antunes, um pesquisador aqui do nosso estado com bastante relevância nacional, tá? Então, dar relevância com base em trabalhos de outras pessoas faz parte da justificativa, tá? Justificativa comercial, a gente deve, então, trazer dados do setor, volume de vendas, PIB, potencial de mercado, potencial de lucro. E na acadêmica, a gente pode trazer dados de congresso, publicações de artigo, trabalhos acadêmicos, etc. Tá? Pessoal, quanto à justificativa, então, os objetivos, eles são bem diretos, tá? A seção de objetivos se fazem uma página, no máximo meia página. Já a seção de justificativa, a gente precisa elaborar um pouquinho mais. Na justificativa, imagine-se que 2 a 5 páginas, tá? Menos que 2 é difícil, mais que 5 começa a ficar também uma procrastinação, né? Um enrolation, assim, em português mais claro. Tá, pessoal? Então, a gente imagina que a justificativa seja dessa maneira aí. Tá? Deixa eu mostrar esse outro trabalho aqui também, onde tem a justificativa, ó. Então, também trouxe outros exemplos onde o MASP foi aplicado de maneira exitosa, né? Mas olha, a aplicação dessa ferramenta traz ganhos, ó. Esse cara aqui, esse Mariani, ou essa, enfim, esse pesquisador, né, apresentou um artigo onde a empresa diminuiu 33%
de 33 para 22, o que representa esse ganho financeiro, ou seja, a aplicação da ferramenta MASP, ela tem provas que ela dá retorno, tá? Ó, no combate a perdas de produção, esses caras aqui apresentaram um artigo aplicando ferramentas da qualidade, onde eles descobriram causa raiz para anomalia e propuseram soluções aplicando essa ferramenta MASP. Então, tem outros exemplos de trabalhos no qual teve ganho fazer a aplicação dessa ferramenta. Mesma coisa aqui, né? Olha o tamanho do mercado, né? Na tabela 1, ele trouxe aqui dados que esse mercado cresce. Tá? Ó, o Melo apresentou um estudo sobre melhoria de embalagem, no qual a empresa teve uma economia mensal de 5,8 milhões. Ou seja, avaliar perdas por defeitos na embalagem, uma embalagem melhor para um determinado produto, é relevante. É relevante ou não é, pessoal? 5,8 milhões. Qualquer empresa, mesmo se ela faturar 1 bilhão por mês, 10 bilhões por mês, ela vai querer 5,8 milhões de retorno. Não tenho dúvida disso. Tá? Então, na justificativa, espera-se que vocês tragam fatos que mostrem por que esse trabalho é importante. Tá, pessoal? Pessoal, vamos fazer mais um intervalinho aqui, tá? Porque está acabando o nosso tempo do Zoom, tá? Aí eu vou gravar o vídeo, mais uns 5 minutinhos aí. Aguardo vocês de volta aqui, tá bom?